E é por isso que Kardec vai considerar que nas curas de Jesus existiam dois tipos específicos de ação. Uma era a cura ativa e outra era a cura passiva. A curativa era quando Jesus, por ação da sua vontade, direcionava o fluido curador para o corpo espiritual ou o corpo físico, para o afeto ou para a mente daqueles que ele tratava, produzindo uma ação direta da sua vontade sobre aquele que ele desejava curar. Esta cura, então, permitia que o fluido irradiado pelo Cristo fosse absorvido por aquele que estava na sintonia, promovendo uma ação que a vontade de Jesus determinava. Isto não se dava por acaso. Uma grande multidão se acotovelava e tocava ao Cristo. No entanto, o Evangelho nos diz que somente alguns poucos específicos eram curados. E nós vemos que Jesus tinha uma atitude terapêutica distinta para cada enfermo. Então, alguns ele procurou nesta postura ativa. Alguns ele foi até o enfermo. Alguns ele deu voz de comando. Alguns ele fez um ato ativo, como, por exemplo, impor as mãos sobre os olhos, ou cuspir no chão e fazer barro e untar os olhos do cego com aquele barro, promovendo uma cura. Esta é uma postura ativa, que encontrando no enfermo uma receptividade, promovia uma sintonia que permitia a ação transformadora. No entanto, existia uma outra natureza de cura que era passiva, em que ela não vinha da vontade do Cristo, mas ela vinha da vontade do enfermo diretamente, em que ele se conectava ao Cristo para atrair o fluido curativo. Não dependia que Jesus desejasse dá-lo, mas a sua vontade, que era expressa através da fé, fazia com que aquela realidade fosse mobilizada. Nós vemos isso na mulher hemorroísa, que tendo uma grande vergonha de se aproximar do Cristo, por conta do seu fluxo hemorrágico que a expunha diante daquela humanidade, ia esgueirando-se por meio da multidão até que a sua mão tocasse a veste do Senhor. E quando tocou, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os apóstolos se assustam: Senhor, você está no meio de uma multidão, todos te tocam, e você pergunta quem te tocou? E ele diz: alguém me tocou de maneira distinta, porque eu senti que de mim saiu virtude. Jesus naquele momento aparenta não saber quem é a pessoa que foi curada, mas percebe que dele saiu virtude. Por quê? Porque aquela cura foi de natureza passiva. A fé daquela mulher, a sua vontade consciente, o seu ato determinado pela sua própria atitude, atraiu o fluido curativo de Jesus em alta qualidade. Por quê? Porque era a sintonia em que ela se encontrava. E então o fluido virtuoso do Cristo, o magnetismo curador, foi irradiado por Cristo, independente dele desejar. Estava disponível para aquela mulher e para toda a multidão. Ela o atraíra. E ele então sente e pergunta: quem me tocou? Como a perguntar: quem é esta pessoa que tem uma natureza de toque distinta das outras? Quem é esta que mobiliza em mim virtude, quando todos mobilizam de mim apenas a atenção humana? Quem é esta que me busca com confiança, com entrega, com certeza do que vai encontrar? E ele, olhando para a mulher, que então se revelara, ele diz: mulher, vá, a tua fé te curou. Você mobilizou o que necessitava. Esta natureza de cura passiva. Percebam que para a cura ativa e para a cura passiva é necessário que o enfermo tenha uma coparticipação. Não basta que o fluido curativo seja disponibilizado. É preciso que o enfermo esteja na sintonia daquilo que é ofertado.